Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia, aqui no Elano Fla Champion, para trazer as notícias e informações do nosso Mengão para você, nesta noite de terça-feira, dia 9 de julho de 2024. E para você que vai chegar pela primeira vez aqui no Elano Fla Champion, eu faço um convite especial para que você se torne um apoiador e uma apoiadora do Fla Champion, tá certo? Através da sua inscrição, você pode estar concorrendo a uma camisa oficial do Mengão. E se você, claro, não for torcedor do Flamengo, eu estarei comprando essa camisa e estarei aí enviando para o seu endereço, tá certo? Se caso você optar pelo Pix, eu estarei fazendo um Pix de R$ 500, tá certo? Ou a camisa oficial ou os R$ 500 podem parar na sua conta instantaneamente. Para que você possa estar apto a participar deste sorteio, faça a sua inscrição, tá certo? Ative o sino das notificações, deixando o seu comentário, deixando o seu like, tá certo? Que certamente o seu nome vai estar na lista dos relacionados e aptos aí para participar do sorteio que vai rolar no dia 2 de outubro ou quanto antes, tá certo? Inscreva-se, ative o sino das notificações e vem chegando aqui com o Fla Champion, que traz informações, meus amigos, importantíssimas. São informações aí que são importantes, né, para o nosso dia a dia. Nós que somos rubro-negros, sempre vem o desejo de saber como está o dia a dia do nosso Mengão, que na rodada de 16ª, né, do Campeonato Brasileiro enfrenta a equipe do Fortaleza, que vem de uma vitória, e a gente, né, o Flamengo vem de um empate aí contra a equipe do Cuiabá. E eu tenho uma matéria aqui que fala sobre a trajetória do Tite, né? Tite chega a 50 jogos como o comandante, né, do nosso Mengão, e apesar do tropeço, é o terceiro melhor desempenho nos últimos 10 anos. Técnico tem números só abaixo de Jorge Jesus e Renato Gaúcho pelo rubro-negro carioca. Eu vou ler rapidamente, meus amigos, a matéria aqui trazida pelo portal GE, tá certo? A qual quero dar aqui os créditos pela informação e pela notícia, tá certo? Essa matéria foi trazida, está com uns 2 dias, né? Foi logo após ali o jogo entre Flamengo e Cuiabá. Esse jogo foi no sábado, né? Mas a matéria já está com uns 2 dias, mas eu acho interessante até para a gente fazer aqui uma comparação, né? Desde a saída de Jorge Jesus, que o Flamengo vem tentando aí encontrar um técnico que possa colocar no elenco o seu DNA e a sua metodologia de trabalho, né? E o Tite tem conseguido com êxito fazer este trabalho. Apesar do tropeço, o Tite chega a 50 jogos no Flamengo com o terceiro melhor desempenho nos últimos 10 anos. Técnico tem números abaixo de Jorge Jesus e Renato Gaúcho pelo rubro-negro no período. Vou ler aqui um pouquinho da matéria rapidamente, meus amigos. Vamos ver aqui. Foi nominado aqui, né, 20 técnicos nos últimos 10 anos. Jorge Jesus, de 2019 a 2020, 58 jogos. O aproveitamento são 44 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de 81,6%. Renato Gaúcho ficou somente o ano de 2021, 38 jogos, o aproveitamento de 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Aproveitamento de 72,8%. Técnico Tite 2023,
2024, 50 jogos, aproveitamento 33 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Um aproveitamento aí de 72%. Abel Braga 2019, 30 jogos, aproveitamento 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Paulo César Carpegiani no ano de 2018, 17 jogos, o aproveitamento do Carpegiani foi de 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento aí de 70,5% de aproveitamento, né, meus amigos? Eu lhe digo com toda sinceridade, o Flamengo foi porque foi muito pavio curto, né, com o técnico Renato Gaúcho. Eu particularmente gostava muito da maneira com que o técnico conduziu, né, ali no ano de 2021 o Flamengo. Só não gostei naquela situação a qual o Renato Gaúcho, no jogo contra a equipe do Cruzeiro, não, a equipe do Grêmio e do Internacional, ele, vamos dizer assim, entrou sem vontade, né? E acabou colocando ali um time tecnicamente inferior para aquela partida. E fora que o Flamengo teve também a semana seguinte era uma decisão, né? A decisão da Libertadores, que foi justamente aquela decisão contra a equipe do Palmeiras, né? E eu acredito que o Flamengo perdeu mesmo quando o técnico Renato Gaúcho usou aí esse time abaixo tecnicamente contra a equipe do Grêmio e também do Internacional. Até teve o caso também que um jogador do Flamengo, que eu não me lembro o nome agora, fez um gol em cima do Grêmio e o jogador foi lá para comemorar com o Renato Gaúcho e ele se esquivou, né, e não comemorou o gol a qual o Flamengo fez em cima do Grêmio, né? E isso me chateou bastante, apesar de ser um técnico, para mim, bom e que o Flamengo teve um pavio muito curto para com ele, né? Falando aqui também, meus amigos, a notícia sobre o terreno, né, do gasômetro. A matéria trazida aqui pelo portal GE diz que leilão tem data e valor mínimo. Prefeitura do Rio divulga informações no Diário Oficial e lança edital. Obra precisa ser finalizada em até 4 anos e meio. Matéria trazida aqui pela redação do GE, né? Diz assim: Prefeitura do Rio divulgou nesta terça-feira o edital do leilão do terreno do gasômetro, que pertencia a um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado. O Flamengo é o principal interessado em adquirir o local para a construção do seu estádio. Avisos, editais e termos de contratos, né? Eu estou lendo aqui uma parte do edital. Secretaria de Coordenação Governamental. Aviso de licitação, leilão, edital LP SMCG número 001/2024. A Secretaria Municipal de Coordenação Governamental, por intermédio da Superintendência Executiva de Patrimônio Imobiliário, com sede na rua Afonso Cavalcante, 455, prédio anexo, sala 711, através do seu leiloeiro, informa a realização de leilão presencial na forma abaixo. Objetivo: alienação sob condição suspensiva do domínio útil do imóvel localizado na Avenida São Cristóvão, número 1200, artigo 1576, freguesia do Engenho Velho. Lance mínimo R$ 138.195.000. Data e hora da realização é 31 de julho de 2024, às 14 horas e 30 minutos. Local
local da realização, auditório do CAS, situado na rua Afonso Cavalcante, número 455, subsolo, Cidade Nova. E essa aqui, meus amigos, é uma parte do edital, né? E certamente o Flamengo não vai ter nenhum concorrente, né? Até porque se aparecer algum concorrente, será obrigatório o vencedor construir o estádio no local, tá certo? E eu acredito que nenhuma outra empresa vai querer bancar um investimento pesadíssimo, né? O Flamengo pretende aí gastar no estádio cerca de 2 bilhões de reais, tá certo? Ainda bem que já está tudo já decretado. 31 de julho de 2024, às 14 horas e 30 minutos, o Flamengo vai bater o martelo aí nesse leilão e vai ser considerado como proprietário do terreno do gasômetro. E a expectativa, meus amigos, é que realmente seja construído um estádio, né, com a capacidade mínima de 70 mil pessoas, tá certo? Há indícios de que a capacidade seja para 80 mil pessoas. Deixa eu ver se eu encontro outras informações aqui. Há muitas notícias ainda sobre a negociação entre Palmeiras e Flamengo, né? Falando aí de Dudu e Gabriel Barbosa. A negociação esfriou, meus amigos. Até porque no fundo, o Gabriel Barbosa, ele pretende aí, e talvez pela cabeça do atleta ele tenha ainda um pouco de esperança de que o Flamengo renove com ele, né? Essa é a vontade do jogador, né? Não se sabe a vontade do clube. E pelo que ele fez e pelo que ele aprontou, pela vontade do clube, era que o Palmeiras depositasse a compensação financeira e o atleta de imediato fosse entregue aí para se apresentar no Clube Paulista aí já no meio desse ano, né? Mas as negociações esfriaram bastante. Outra notícia também que portal italiano afirma, meus amigos, Flamengo fecha contratação de volante da Lazio. Vamos dar uma olhadinha aqui. O portal italiano dá como se o Flamengo já fechou a contratação do Marcos Antônio, né? O site afirma que o Flamengo fechou o empréstimo de Marcos Antônio. Olha aí, já fala de empréstimo, né? Marcos Antônio e Flamengo, pelo menos é o que garante o portal italiano de notícias ANSA. Em publicação na manhã desta terça-feira, dia 9, o site informou que o rubro-negro chegou a um acordo com a Lazio pelo atleta de 24 anos para ficar com o jogador. O Mengão acertou um empréstimo com obrigação de compra. Segundo o portal, terá que pagar 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões, ao fim do vínculo de um ano. Este era o maior empecilho durante a negociação, que se arrastava há algumas semanas. O rubro-negro desejava opção de compra após metas. Já Lazio insistia para a obrigação. Marcos Antônio é da mesma geração de Vinícius Júnior e chegou a jogar com o cria do Flamengo nas seleções de base. O volante é oriundo das categorias inferiores do Atlético Paranaense, mas saiu cedo para a Europa. Vestiu camisas do Estoril de Portugal, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Lazio da Itália. Na última temporada passou pelo PAOK da Grécia por empréstimo. E vamos aguardar, né, ver se essa notícia, meus amigos, se concretiza realmente, né? Que não seja só falácia lá do portal italiano ANSA. Ex-Flamengo João Gomes entra na mira de 5 grandes clubes da Inglaterra. Wolverhampton da Inglaterra aceita vender João Gomes por 50 milhões de libras, aproximadamente aí 346,5 milhões. E Flamengo pode ganhar, meus amigos, uma bolada
se caso essa venda rolar, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Conforme a informação do jornalista inglês Graham Bailey, né? Talvez esteja lendo errado. O Wolverhampton da Inglaterra aceita vender João Gomes pelo valor de 50 milhões de libras. Caso o atleta seja vendido por este valor, o Flamengo ganhará 10% da transação. Olha aí, gente. É dinheiro demais, né, não? Vamos aguardar para a confirmação também dessa venda, né? Se caso se concluir, o Flamengo já ganha aí 10% do total dessa venda, né? E isso é bom porque o Flamengo visa sempre negociar jogadores a fim de que ele traga dividendos aí, até mesmo jogando em outros clubes, né? Que o Flamengo até hoje sorri aí pelos cantos com a venda do zagueiro Pablo Mari, né? Que jogou no Flamengo em 2019. O jogador foi um achado, né, da diretoria do Flamengo naquele ano, veio praticamente por preço mesmo de troco de pinga, né, como a gente diz no popular, e o jogador saiu do Flamengo muito bem valorizado e até hoje traz dividendos para o Flamengo, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Familiar de Claudinho revela acerto do jogador com o Flamengo. Meus amigos, essa questão também do Claudinho é outro assunto também que está bem, vamos dizer assim, existem muitos capítulos acerca dessa negociação. Até porque, meus amigos, o Flamengo trata aí do empréstimo com o Marcos Antônio e trata também dessa questão da negociação com o Zenit da Rússia, né, pelo Claudinho. E tem muita gente que acha que o Flamengo vai parar de negociar com relação ao Lucas Paquetá, né? E com relação ao Lucas Paquetá, realmente o jogador só vai poder vir mesmo se o Flamengo comprar o jogador. E o jogador, meus amigos, vale aí rios e rios de dinheiro, né? Mas o Flamengo vai oferecer uma proposta clara e evidente que o clube a qual o jogador está jogando hoje vai fazer a sua contraproposta, mas o Flamengo vai se resguardar por meios jurídicos, né, acerca da possível punição do jogador lá no Tribunal Esportivo lá da Inglaterra, né, caso o jogador seja punido a nível aí mundial. O Flamengo vai ter aí algo para se respaldar e se resguardar nesta negociação também com relação ao Lucas Paquetá, né? Mas voltando aqui ao Claudinho, né? De acordo com o Vene Casagrande, o parente de Claudinho afirmou que entre o atleta e o Flamengo já está tudo acertado. Agora o principal obstáculo será o Zenit aceitar negociar o atleta. Em busca de ter o atleta, o Flamengo enviou uma proposta ao Zenit e aos empresários do atleta no valor superior a 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões na cotação atual. Por outro lado, o time russo definiu o valor de venda do atleta em 20 milhões de euros, cerca de 118 milhões de reais. Vamos aguardar para mais notícias, tá certo? Logo logo eu estarei trazendo outras notícias e outras informações sobre o nosso Mengão, e eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Inscreva-se no Elano Flachamp, ative o sino das notificações, deixando o seu comentário, e você a partir daí vai estar apto para participar do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo ou do clube do seu coração, tá certo? Se caso você não optar pela camisa, você vai estar sendo agraciado aí com um Pix de R$500 que pode parar aí no seu bolso, tá certo? Claro, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!